Olá pessoal, eu sou Karine Inácio, estou aqui no Ateliê do Quintal e hoje a gente tem mais uma aula do nosso mês da formulação, que está super bacana. A gente já tem algumas aulas. Essas aulas estão gravadas, disponíveis para todo mundo assistir, elas vão ficar disponíveis, tá? Essas eu não vou tirar. Elas estão no YouTube, no Facebook e também no Instagram, lá no IGTV, tá? No feed do Instagram você consegue encontrar essas aulas. Quem quiser assistir no YouTube, às vezes é melhor, porque principalmente a aula de hoje, como a gente está usando slides, eu não consigo deixar a telinha comprida, né, no IGTV. Então, quem assistir no Facebook ou no YouTube consegue assistir melhor. E no YouTube está mais organizado, dá para você ver todas as aulas, tá? Quem não assistiu as anteriores, principalmente a do esmalte piscina, é muito legal, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os esmaltes, o que compõe um esmalte, tá? Até para vocês entenderem melhor a aula de hoje, né? A gente está em uma sequência e a gente vai cada vez aprofundando um pouquinho. Então, se você perdeu as outras aulas, elas estão lá disponíveis, é só você ir lá e assistir, tá bom? Tudo gratuito aí para você. Esse mês a gente vai ter várias aulas. Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre triangulação, que é uma maneira que a gente tem de experimentar a combinação de vários óxidos que vão trazer a cor para os nossos esmaltes. Teve muita gente que me perguntou também sobre a baixa temperatura, né, que é 1000 graus. Aqui no ateliê eu trabalho com alta temperatura, trabalho com 1280 graus, 1260, mas tem gente que trabalha com baixa temperatura, com 1000 graus, e eu comecei trabalhando com baixa temperatura. Aquele meu forninho que eu contei para vocês que era uma pipoqueira, né, que só estourava a peça. Aliás, eu vou mostrar essa semana. Ai, me dá aí o meu tatuzinho. Eu vou mostrar para vocês, gente, o tatuzinho que eu fiz no meu forninho. Meu marido que localizou a relíquia dele. Vamos ver se dá para eu ver. Olha, gente. Mostrar aqui a data para vocês. Não sei se dá para ver. É 2001, esse tatuinho já tá todo quebradinho, mas tá lá, é relíquia do meu marido. Então esse foi no forninho, que era uma pipoqueira que estourava todas as peças. Ele é até um chocalho, tá? Então mesmo com 1000 graus a gente faz muita coisa legal, não é para desistir não. Então quando eu comecei eu trabalhava com baixa temperatura, e o que eu fazia era isso, era pegar uma base pronta e colocar cor, mudar a textura do esmalte, tirar o brilho. Então algumas coisas você consegue mexer nessa base pronta, você conhecendo um pouquinho mais. E era uma maneira de ter segurança também naquilo que eu estava fazendo, tá? Então, por exemplo, na época que eu trabalhava, uma base muito comum era o 0,96. Acredito que ainda tem essa base disponível e tem muitas outras já disponíveis no mercado, eu acredito, tá? Então você pega aquela base transparente que você está acostumado a trabalhar e você pode brincar com ela, adicionar cor, que também fica mais barato. As bases transparentes, geralmente elas são mais baratas do que as coloridas, né? Então já é uma maneira de não só ter controle do que você está usando, como também de você economizar um pouquinho, né? Que é sempre bom, né? Economizar. Então vou mostrar aqui para vocês alguns slides. A gente hoje vai falar sobre triangulação. E aí tem esse conjuntinho de plaquinhas de teste que estão aí para vocês verem. Então são 15 plaquinhas e cada uma das pontas desse meu triângulo a gente tem uma cor pura, tá? Um óxido puro. E aí a gente vai poder ver as misturas que existem entre eles. São sempre 15 plaquinhas. E aí, nas pontas, a gente tem as cores puras, tá? Então, coloquei aqui para vocês entenderem. Número 1 vai ser um óxido. Aqui, nesse caso, eu usei o estanho. O número 11, outra cor, né? Aqui, no caso, eu usei o cromo. E o 15, outro, aqui eu usei o cobre. Tá? Um estanho, que ele vai dar pra gente
os brancos, né? O estanho ele dá um branco bem branco, aquele branco, eu falo que é o branco homo, né? Da propaganda de sabão em pó, que a roupa sai bem branquinha. Tem uma que sai um branco, você acha que é branco, mas tá bem amarelado, aí sai uma roupa bem branquinha, é o estanho. O quadradinho 11, que é a ponta esquerda ali, ele é o cromo, tá? O óxido de cromo. Vocês estão vendo que não tem nada de verde ali, né? A gente já vai chegar a entender o porquê que ali não está verde, mas ele dá pra gente tons de verde, entre outros. E ali no quadradinho 15, que é o da direita, da pontinha lá embaixo, a gente tem o cobre. Tá aqui para vocês verem, tá? E aí vocês estão vendo as misturas entre essas cores. Essa é uma base específica que a gente já vai ver um pouquinho o que tem dentro dela. Então, o que acontece na triangulação? A gente tem em cada linha as misturas entre as cores, né? Então, ali, ó, entre a plaquinha número 1, que é a cor pura, né? Aqui a gente está vendo cor, né, gente? Não é esmalte que muda tudo o raciocínio, mas só para vocês entenderem. Se eu tenho ali uma plaquinha 1, que é um amarelo, e o 11, que é um vermelho, entre uma e outra, a gente vai ter as gradações dessas cores, né? Vai ter a gradação da porcentagem. Então, como que a gente faz essa continha? Então, lá no número 1, eu usei o estanho, certo? Eu usei 10% de estanho. Na plaquinha número 2, eu vou usar 75% dessa quantidade. Então, no 2 e no 3, 75%. No 4, no 5 e no 6, eu vou usar 50%. No 7, no 8, no 9 e no 10, eu vou usar 25%. E lá embaixo eu não vou ter nada de estanho, né? Esse amarelinho. O mesmo vai acontecer com as outras cores. Então, na plaquinha 11, a gente viu que eu tenho lá o cromo. Eu usei 4%, tá? É o limite máximo do cromo. Nas plaquinhas 7 e 12, eu vou usar 75% do total de cromo, que é 4, tá? Nas plaquinhas 4, 8 e 13, eu vou usar metade, tá? Então, se eu usei 4 de cromo, quanto que é metade? 2, né? E nas plaquinhas 2, 5, 9 e 14, eu vou usar 25%. Aí é só fazer as continhas, tá? E do 15 a mesma coisa. No 15 eu tenho 100% do cobre, que no caso eu usei 4 também, que é o limite máximo. Nas plaquinhas 14 e 10, 75%. 13, 9, 6, eu vou usar 50%, 12, 8, 5 e 3 eu vou usar 25%, tá? Estão acompanhando aí? Eu sei que parece um nó de matemática, mas a hora que você põe no papel dá super certo. É só parar um pouquinho ali e fazer as continhas da porcentagem que dá certo. Então, nas laterais, nesses quadradinhos laterais, né? Eu vou ter a mistura entre dois óxidos. No quadradinho 1, 2, 4, 7, 11, eu vou ter essa mistura entre o 1 e o 11, tá? Então, por exemplo, no quadradinho 2, eu vou ter 75% de estanho e 25% de cromo, tá? Então, no quadradinho 2, eu tenho mais estanho, que é a minha pontinha lá de cima, e menos cromo. No quadradinho 4, eu vou ter os dois meio a meio. E no quadradinho 7, eu vou ter mais cromo do que estanho, tá? O mesmo vai acontecer na fileirinha de baixo e na fileirinha da direita. Somente os quadradinhos do meio, que são o 5, o 8 e o 9, que eu vou ter em proporções diferentes a mistura entre esses três óxidos, tá? Isso aqui é uma triangulação. Aí eu posso fazer até com mais quadradinhos se eu quiser. O que eu posso fazer em vez de um triângulo, fazer um quadrado, né? Acho que seria quadriangulação, não sei se essa é a palavra certa, mas aí a gente vai ter um quadrado usando 4 óxidos diferentes, né? E aí a gente vai ter no centro a mistura entre eles, tá? Então o raciocínio da triangulação é esse. E aqui eu tenho 3 triangulações usando os mesmos óxidos, tá? Em todas elas eu tenho estanho lá em cima, cromo à esquerda, na pontinha de baixo, e do lado direito embaixo eu tenho cobre, tá? Olha os resultados diferentes que a gente tem. São os mesmos óxidos corantes e a gente tem resultados completamente diferentes, tá?
Os óxidos corantes que a gente usa, gente, eles têm limites, tá? Pra gente usar. A gente tem lá no YouTube, quem quiser procurar, uma aula sobre óxidos e cores, que eu falo sobre esses limites. Quem quiser só procurar, tá gravadinho lá, tudo explicadinho pra vocês. Vou ver se eu gravo mais uma também, mas quem quiser, estiver já fazendo, quiser lá dar uma olhadinha, pode ir. A gente tem limites para trabalhar, tá? Então eu não posso, sabe? Quero pôr 10 de cromo, quero pôr 20 de estanho, quero pôr X. Não é assim que funciona. Eu tenho limites que são seguros para eu trabalhar, para eu ter segurança ali no meu esmalte, que nada vai se desprender da peça e vai para o meu alimento, tá? No caso de utilitários. Vocês até vão ver por aí na internet, às vezes uma receita com uma quantidade muito grande de óxido. Você fala, nossa, tem muito mais aqui do que a Karina falou, né? Será que eu posso usar? Para fazer uma peça decorativa, uma escultura, não tem problema, né? Você pode sempre, isso para tudo, tudo na vida você vai fazer com máscara, né? Os seus esmaltes, sempre usando uma máscara boa. Agora a gente está habituado com máscara, acho que ninguém vai mais achar ruim de usar máscara para fazer esmalte, né? Mas sempre usando uma máscara boa, porque o pó sobe mesmo, né? Quando a gente está fazendo, principalmente na hora de colocar água. E aí você precisa se proteger, tá? Quando eu falo da toxicidade, não estou dizendo que os materiais que não são tão tóxicos que a gente pode ficar ingerindo, que tudo bem, não é tinta guache, tá? Eu sempre falo para os alunos, gente, não é tinta guache, tá? Tudo isso é perigoso se a gente ficar ingerindo, né? Então, tem que usar uma máscara boa. Se você tiver algum tipo de alergia, você usa luva. Eu não uso luva, mas máscara sempre. Vai mexer com um pozinho de esmalte? Máscara, tá? Máscara boa, para você não ter nenhum problema. Então, quando você vai colocar cor, você tem sempre que observar esses limites das cores para você não ter problema. E agora eu queria mostrar para vocês a diferença que a gente teve. A gente fez 3 triangulações, cada uma com uma base diferente. E aí eu queria mostrar para vocês a diferença entre elas. A minha foto não tá tão legal de plaquinha. Eu já descobri como tirar foto de peça para ficar mais bacaninha, mas de plaquinha eu ainda tô apanhando, gente. Então, peço paciência aí com as minhas fotos de plaquinhas, que elas estão mais bonitas ao vivo, mas dá pra gente ter ideia. Aqui é a plaquinha número 1, lá em cima, que ela tá com estanho. Aqui eu usei 10% de estanho, tá? Eu usei todos no limite máximo deles, eu acredito que o estanho é 10 também. Eu não tenho todos na minha cabeça, mas se não é 10 é por aí, tá? Aí a gente tem as 3 plaquinhas das 3 triangulações que a gente viu, todas com estanho. Dá para vocês observarem bem na primeira que eu sempre faço uma camada mais fina e outra mais grossa. Isso eu faço em todas, tá? E aí vocês estão observando que tem esmaltes que nem aparece essa diferença da camada. O que significa? Que esse esmalte tanto faz uma camada fina, uma camada grossa, ele se comporta bem, tá? É um esmalte que aceita mais essa variação de camada. E às vezes tem alguns mais chatinhos. Ó, o primeiro lá, vocês vão ver em outros slides, que ele é bem chatinho. Olha só, gente, que legal. Essa daqui. Aqui eu tenho o quadradinho número 11 lá da nossa triangulação. É a pontinha da esquerda, que eu usei 4% de óxido de cromo, que é o limite máximo, tá, gente, de óxido de cromo. Eu até aconselho não usar esse 4%, é muito. Vocês podem parar no 3, tá? Eu fiz esse aqui para testar mesmo cor, não é um esmalte que eu vou usar em utilitário. Eu fiz mesmo para estudo, mas vocês 3% já é suficiente de cromo. Olha que interessante, gente. Numa base ele deu ruim. Deu até essa retração na base, né? Vocês estão vendo que as pontinhas, a plaquinha foi esmaltada por inteiro e ele deu essa retração, né? O esmalte soltou ali das bordinhas e veio mais pro centro, né? Ficou uma camada muito ruim. A do meio ficou uma camada mais nivelada e ficou mais ou menos a cor do cromo mesmo, tá?
Esse verde assim é mesmo o tom do cromo. Dá para ele ficar mais vivo, dá para ele ficar bem mais vivo, numa base que se adeque melhor a ele. Mas já dá para ter uma ideia do tom de verde que ele dá, mas dá para ser mais vivo. E a base da direita, gente, olha que cor que deu. Ficou. É que aí tá parecendo rosa nessa foto, até que a foto foi generosa com o esmalte, porque ele ficou um marrom horroroso, assim, meio clarinho, meio esquisito, tá? Então é o mesmo óxido corante, tá? Então por isso que os esmaltes, o raciocínio nunca é raciocínio de tinta guache. Ah, eu vou misturar verde com branco e vai dar verde claro. Não, pode dar muitas outras coisas, tá? E aqui essa plaquinha é a plaquinha número 15, que é o óxido de cobre purinho. Essa daqui as cores ficaram bonitas, né? A textura de 2 também ficou. O primeiro deu o mesmo problema da retração, tá? Então a gente sabe o quê? Que não é o cromo que está dando isso, é a base em combinação com os óxidos, tá? A gente percebeu que em 2 óxidos diferentes deu o mesmo problema, então a gente já sabe que essa base não está legal, né? Por que eu usei essa base? Porque na verdade ela funciona muito bem com uma outra combinação de cores, tá? Aí ela funciona lindamente, mas com esse daqui não deu certo, é o que eu sempre estou falando para vocês. Às vezes uma base não dá certo com o óxido que você está pondo e não é porque ela é ruim, é porque aquela combinação não deu certo, tá? Então aí a gente tem os 3 de cobre. Olha como são tons de verde completamente diferentes, né? O mesmo óxido corante vai dar tons completamente diferentes. Por isso que é legal a gente ter várias bases para a gente testar quando a gente está em busca de uma cor, para a gente conseguir a cor que a gente quer. Bom, aqui vou só dar uma recapituladinha básica com vocês. Quem quiser ouvir melhor sobre isso, tem aula lá que a gente analisa a piscina, mas só para a gente lembrar um pouquinho. Do que é composto um esmalte? Então, ele tem sílica, que é a maior parte dele, que é da onde vem o vidro. Né? Lembra que a gente também chama de vidrado, que é aquela camadinha que é um vidro mesmo que se forma em volta da peça. A gente tem alumina, que é o estabilizante, que a alumina não deixa esse vidro soltar da minha peça, escorrer e ir para o forno, né? Lembra que ele fica como se fosse um mel em volta da peça, então a alumina segura ele lá para ele não escorrer. E a gente tem os fundentes, que é o mais importante para a gente hoje. O fundente, ele vai trazer o ponto de fusão da sílica, que é muito alto, né? 1700 graus, não sei se é um pouquinho mais, não lembro o número direitinho, mas é por volta de 1700 graus, a gente não usa essa temperatura, né? Então, o fundente, ele vai trazer o ponto de fusão da sílica para a nossa temperatura que a gente está queimando, né? Ou para média, ou para alta, ou para baixa, né? Temperatura. E o fundente aqui é o mais importante, e é este danadinho que está alterando as nossas cores, tá, gente? A combinação de sílica e alumina também altera tanto a cor quanto a textura do meu esmalte, o brilho, mas é menos a cor, tá? A proporção de sílica e alumina, se eu tenho um esmalte com muita sílica, ele vai precisar de mais temperatura. Se tem menos, vai ser uma temperatura mais baixa. Se está escorrendo demais, precisa às vezes de um pouquinho mais de sílica, de alumina. Então, tem outras proporções, mas a sílica e a alumina, elas não interferem na cor, tanto assim, né? Um pouco a proporção, mas não tanto. O que vai interferir, assim, gravemente, como esses quadradinhos que a gente viu, né? O cromo, principalmente, são os fundentes. Então, a gente tem aqui a nossa primeira base, base 1, que a gente está vendo aqui. Esse Mzinho aí é só para eu saber qual que é, tá, gente? Às vezes a pessoa pergunta, qual que é aquela base lá que tinha M? Aí eu já sei qual que é código meu aqui do... A gente vai inventando um monte de código para a gente se organizar, né? Nos testes. Mas essa primeira basezinha, ela tem, vamos ver lá a receitinha dela. Ela tem feldespato potássico. Então, o feldespato, ele tem
três componentes dentro dele, né? Como a gente falou na outra aula. Ele tem já a sílica, ele tem já a alumina, que é o estabilizante, e ele tem potássio, como o nome dele já diz, feldespato potássico, que é um fundente. Aí depois a gente tem a dolomita. Dolomita é cálcio e magnésio. Os dois são fundentes. Lembra que a gente falou do cálcio, né, que a gente precisa ter nos esmaltes para eles ficarem duros, né, não ficar com risco de faca. A gente tem o óxido de zinco, que também é fundente. A calcita, que é mais cálcio. O caulim, que é sílica e alumina. E o quartzo, que é a sílica, né? Então, a gente tem esses ingredientes aí nesse nosso esmalte. E qual é o danadinho que está interagindo com o cromo e dando rosa em vez de verde? É o óxido de zinco, tá? Então, é o óxido de zinco que está interferindo aí nas nossas cores. Vamos ver a próxima base. Essa base, ela é uma base que ela já tem outro fundente importante aí pra gente. Então, ó, feldespato potássico, lembra que tinha na outra? Calcita também tinha na outra e quartzo também tinha na outra. É uma base bem simplesinha essa, né? Só 4 matérias-primas. Só que ela tem espodumênio. O que é espodumênio? Ele também é um feldespato, é um tipo de um feldespato, só que ele tem lítio, que é outro fundente. Então, enquanto naquela o que estava alterando as cores era o zinco, nessa nossa base aqui, né, o que está modificando é o espodumênio, o lítio, tá? E aqui a nossa última base, que é bem bacana também. Essa base, ela é legal, quem quiser testar, mas ela funciona só numa temperatura muito alta, 1280, tá? A base 1, gente, ela é muito boa. Não parece nesses testes que eu fiz, tá? Mas ela é muito boa. Ela funciona bem com pincel, funciona muito bem com pincel. E ela funciona em temperaturas mais baixas, 1240, até 1220 ela funciona, tá? De 1220 a 1280 ela funciona super bem com pincel, tá? Não funcionou ali com o cromo, a gente já sabe, mas ela funciona bem com outros óxidos corantes, tá? Para vocês poderem testar e experimentar ela. A base 2 não recomendo, porque ela dá bastante problema. E essa daqui só para quem for trabalhar numa temperatura mais alta, 1280, tá? Baixa um pouquinho, ela já não fica legal. Mas aí para vocês verem, né, essa base. Ela tem feldespato potássico, que a gente viu que tinha nas outras duas. Caulim tinha, calcita e quartzo. E o que tem de diferente nela? O carbonato de sódio, que também a gente chama de barrilha, que é o sódio, que também é um fundente, tá? Então, por isso que cada uma está muito diferente da outra. Se você analisar as matérias-primas, os outros ingredientes, todas têm feldespato potássico, né? Ou seja, todas têm potássio. Todas têm cálcio. Só a primeira que tinha o magnésio também, que é um fundente, mas ele não altera tantas cores assim. Mas o que muda é o zinco na primeira, o lítio na segunda e o sódio na terceira. Então, dá para vocês verem como um único ingrediente altera bastante as minhas cores. E aqui eu coloquei mais algumas plaquinhas para vocês poderem observar como é legal, né, os esmaltes, e como é legal a gente fazer a triangulação, porque olha aí, esse é o nosso quadradinho número 2, né? Então, o nosso quadradinho número 2 está lá na nossa lateralzinha, então ele tem a mistura de estanho e cromo, né? Ele tem mais estanho e menos cromo. Então, olha que ele deu o tom rosado ou o tom de lilás em todas as bases, olha que legal. Então, se você pensar, né, o cromo dá verde, o estanho dá branco, vou ter verde claro em tudo. Não, não vai, gente. Olha que bacana. Então, na base de lítio ficou, apesar da textura do nosso esmalte não ter dado certo, dá pra gente observar a cor, né? Então, na nossa base de lítio foi para um roxinho,
Na base de sódio, aí um lilás, e no zinco fica um rosa bem clarinho. Então dá pra gente e ver que caminho que a gente quer seguir. Então, por exemplo, eu amei, a cor do lítio ali da base, da primeira base, mas a textura não ficou boa. Então eu sei que eu vou manter essa proporção de estanho e cromo. Eu só vou mexer na base, vou procurar melhorar essa base para ela não ficar com esse defeito. Mas eu sei que uma base de lítio vai ser legal para eu conseguir a cor que eu quero, tá? Então você já tem uma direção boa com essas triangulações. Aqui eu tenho o nosso quadradinho 5, que ele tem tons, né, diferentes de azul, de verde. E esse aqui, o quadradinho 5, ele já é uma mistura entre os três. Será que eu consigo voltar lá, gente, pra gente ver, sem fazer bobagem aqui? Olha aqui o 5. Né, o 5 tá ali, ele já tem uma mistura dos nossos três ingredientes. O 5, o 8 e o 9 é uma mistura dos três. Acho que vocês vão ficar ouvindo até o barulho do mouse aqui. Tá, mas aí deu tons diferentes aí de azul e verde que são bem bonitos, né? Dá pra seguir por esse caminho. E olha que interessante, gente. Tá vendo o lítio? Como tudo é uma combinação. Tá vendo a base de lítio? Ela já não teve aquele problema da retração. Tá? Então, nesta combinação, os óxidos que vão trazer a cor também interferem na textura do meu esmalte, no brilho, tá? Então, é uma combinação de tudo, tá, gente? Que vai resultar na cor e na textura ali que eu quero. Aqui a base 7. Olha que cores completamente diferentes. Aqui a gente tem também a mistura do estanho e do cromo. Olha, gente, ali a base de lítio, tá vendo? Um pouquinho que mudou. A gente já tem todo essa retração aí, todo esse problema que deu no meu esmalte, né? Aí a gente vê como a proporção dos corantes, assim, um pouquinho que a gente muda, muda tudo. E as cores, né? A gente tem um rosa meio marrom aqui no zinco e cada um dos outros dois um tom de verde diferente. O 9. Olha só, a gente tem tons de cinza no lítio e no sódio e no zinco, eu não sei dizer que cor que é essa. Não, é uma cor não indefinida, a cor de burro quando foge, eu não sei que cor é essa. Essa triangulação, apesar da base M ali, da base que a gente viu ser maravilhosa, a triangulação dela não surtiu bons efeitos, né? Teria que fazer diferente aí outras misturas. Mas esse tom de cinza ficou muito bonito. Esses pontinhos, gente, que vocês estão vendo aí nessa plaquinha do meio é da argila, tá? Eu acabei usando uma argila com pontinhos aí errada para fazer as plaquinhas, mas dá para vocês verem a cor. Os pontinhos são da argila. Aqui o 14, que é lá embaixo, que é a mistura entre cobre e cromo. Ó, gente, se eu tivesse em busca de um esmalte preto, de um cinza bem escuro, a gente estaria mexendo aí nessas proporções, tá? Ó que legal. Essa base de sódio, ela ficou boa, ficou bacana em todos os quadradinhos. É que como tem esses pontinhos, não dá pra vocês verem direito. Mas ficou muito boa. Bom, gente, é isso. Deixa eu voltar eu aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu preparei para vocês. Aí consegui fazer esses slides que eu acho que fica mais claro, né, gente? Porque sem ver foto, né, do que a gente está mostrando, a gente fica só falando de teoria e não vê nada, né? Então eu acho que com essas fotinhos fica mais claro. Espero que vocês estejam gostando aí desse mês da formulação. Quem tiver dúvidas sobre a aula ou outras dúvidas que vocês tenham sobre formulação, se quiserem mandando,
É legal porque aí eu vou sabendo as dúvidas de vocês, através dos comentários também. Eu vejo que o pessoal está comentando o que gostou, o que ficou com dúvida. E aí a gente vai colhendo esse material para preparar as próximas aulas para vocês. Vão falando aí, nossa, Karina, complicou demais, está muito difícil. Ou não, Karina, isso aí todo mundo já sabe, você já falou isso aí. Vão comentando aí, me contando, porque aí eu vou conseguindo preparar as próximas aulas aí para vocês. Estou fazendo com muito carinho, espero que vocês estejam gostando bastante, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.